Bom dia, pessoal! Estamos aqui então com mais um episódio do Mental na Geral e hoje a nossa convidada especialíssima é a doutora Carla, médica, né, ali diretora, criadora do Instituto Um Novo Olhar, que é um trabalho super mega bonito. Né? Tem o consultório dela também que atende o público no geral, atende as vítimas. Obrigada por atender o nosso convite, doutora Carla. Eu fico muito feliz em estar aqui com vocês. Um ambiente super gostoso e olha, ainda tem essa caneca, né, de água, maravilhoso. Super fofinha essa caneca, né, doutora? Tem as nossas carinhas. Olha só, boa ideia. Adorei tudo. Mas Parabéns. agradecemos, Obrigada, sabemos da agenda lotada por conta do Instituto, né? E os compromissos, né, também com os pacientes de uma forma geral, né? Mas que bom que você conseguiu disponibilizar um horário para estar aqui com a gente. Sim, com certeza. Obrigada. Muito especial, obrigada. E aí, doutora, a gente sempre conversa sobre a experiência com saúde mental que a pessoa teve, seja ela qual for, né? Sim. E aí, para começar, a gente vai te perguntar, então, quando foi a sua primeira experiência com saúde mental ou a falta de saúde mental? Então, é um termo utilizado agora bem novo, né? Sim. Ninguém falava em saúde mental. Sim. Mas eu tive, assim, um privilégio da minha família, o meu pai em especial, ele era muito preocupado com a parte da psicologia, né? Do bem-estar. Não se falava, ele não sabia esse nome, mas desde muito jovem assim, eu tive contato com a parte de psicologia. Sim. Foi um privilégio, porque naquela época não era comum. Sim. E assim, quando se ia a um psicólogo, nossa, a pessoa está com problema, né? Era uma coisa gravíssima, gravíssima. Né? Mas, graças a Deus, a essa parte que meu pai tinha muito essa questão da medicina, né, da saúde, de procurar bons profissionais para orientar. Legal. Eu tive o privilégio de ter contato com essa parte de psicologia desde muito nova. Que bom. E eu vejo assim que a psicologia, a parte de saúde mental, ela é fundamental para todas as pessoas, né? Porque é um julgamento completamente... Não é nem um julgamento, né? É uma escuta especializada. Sim. Que não tem ali um pai, um familiar, um ente que vai abordar ou usar aquela informação de uma outra maneira. E eu acho que é fundamental nas escolas, nos ambientes, na vida, né? Como um todo. Então, eu tive uma experiência muito positiva. Que bom! Desde muito nova. Eu, na época, não entendia isso, achava meio estranho, mas eu vou te contar o porquê foi. Eu tinha medo de dormir em um quarto sozinha. Desde muito novinha, desde bebezinha. Assim. Medo do escuro, de ficar sozinha? Medo do escuro, de ficar sozinha. Mesmo que tivesse luz acesa. E aí eu tinha muito medo. E aí tentou-se de tudo, não conseguia. Aí eu deveria ter, na época, uns 8, 9 anos. Aí meu pai, preocupadíssimo, né, com isso, disse, não, ela tem que fazer um tratamento psicológico. E foi para terapia? Fui para terapia. Na época, era quase assim, um atestado de loucura, porque estamos falando de 48 anos atrás, mais ou menos. Então, não se falava nisso, né? Sim. Mas, assim, o medo de dormir sozinha continuou. Mas foi muito interessante ter passado com a parte de psicologia, ter entendido como seria tirar aquele lençol, né, aquela coisa que dizia que psicologia era coisa para maluco. Não, sim. Muito interessante, mas na verdade era uma coisa minha espiritual, que eu achava que a parte espiritual, não sei o que tal. E não tinha nada a ver com a psicologia, enfim, né? Depois de já adulta, quando eu vim morar em São Paulo, aí eu tinha que realmente dormir sozinha e tal. Foi exposição na veia, né? Eu tive que encarar, né? Então, assim, mas não era medo de ladrão, de nada dessas coisas. Era uma coisa, assim, espiritual, que eu sempre achava que estava sendo, de certa forma. E aí você vai estudar, né? As religiões, você vai entender, e eu não estava errada, né? Nós estamos sempre aqui, tem um universo à parte que a gente tem que aprender a conviver e tudo mais. E o autoconhecimento é muito importante, né, doutora? Porque Totalmente.
não consigo dormir. Então, quais são os recursos, as ferramentas que eu vou atrás para realmente eu melhorar? Não, mas tinha um né? detalhe. Se tivesse qualquer pessoa do meu lado, eu deitava e dormia. A noite inteira. Inteira. Era só uma questão de me Estar sentir protegida. sozinha, né? De sentir protegida, né? Fui criada por vó, né, gente? Então, acho que teve um pouquinho aí de excesso de mimo também. Uma certa influência, né? A gente Mas sabe é uma queixa que... super comum, né, Ju, para as crianças, dificuldade de dormir consultório. sozinho. Jura? Ainda hoje? Tem uma fase quase que específica de idade, né, Sim. que é difícil dormir sozinho. Então eles vão pequenininhos, dormem e de repente não dormem mais. Não dormem mais. Ah, então Né? ainda continua, Medo do gente. escuro. Medo escuro, acho E que é não sabe imaginação, explicar, né? Não sabe de onde que vem, né? Então, eles não conseguem verbalizar. Então, às vezes, a criança chora e realmente causa aquele conflito em casa, né? Sim. Não, mas você tem que Vira dormir. um transtorno. Aí vira realmente, né? Então, precisa ir para terapia para entender a função do medo, né? Então, o medo na dose certa, ele protege, né? Contra os perigos, né? Então... Nós estamos dirigindo. Se a gente fica com o celular, podemos bater o carro. Então, pode vir alguém e roubar o celular. Então, o medo nos protege. E as crianças, elas precisam ser psicoeducadas, né? Em relação a isso. Então, elas têm medo do escuro, medo de ficar sozinha, medo de perder a mãe e o pai. Ah, isso eu tive também. Gera uma ansiedade de separação. Então, tá tudo conectado. Tá. Já meus filhos nunca tiveram Não tiveram? isso. Ah, que A bom. minha filha me fez passar todas as vergonhas do mundo, que eu falava assim, ai, dorme aqui com medo. Ou comigo, filho, eu tô com um pouquinho de medo e tal, quando o pai dela viajava. Aí ela falava assim pra mim, mãe, você tem que aprender a lidar com o seu medo. Aí eu falava, então vamos ali comigo na cozinha pegar água. Ela ia sozinha no escuro, pegava água e trazia pra mim. Eu digo, gente, que humilhação. Super corajosa. Sempre. Aprendendo Aí com agora, ela já vai fazer 30 anos. Aham. Ela tem falado comigo, mãe, todo medo que eu não tinha lá atrás, agora eu comecei a ficar com um pouquinho de medo. Acho que os filmes, as coisas e tal, né? Sim. E Mas eu dependendo dou da risada. época que ela tá vivendo também, É. né? Pode ser que influencia também, né? Já é uma mulher muito bem sucedida Que e bom. tudo. Mas ela brinca porque ela era zero. Super corajosa e agora tem essa diz que questãozinha. também ela mora em uma casa, as coisas mudam. Tem vários né? detalhes, né? Sim, vários influenciam, né? Mas que bom que você teve o privilégio de ter contato com a saúde mental, né? Então, eu Muito sempre nova, falo, se todo mundo tivesse essa oportunidade, a gente Sim. consegue prevenir vários transtornos, né? Que são desencadeados, né? Na vida adulta, no início da vida adulta, né? Você vê que até hoje, né? Quando você fala assim, ai, você tem que fazer um tratamento, você tem que uma psicóloga, e às vezes a psicóloga tem que caminhar para um psiquiatra. Sim. É um transtorno ainda, eu vejo isso, né? Sim, é muito difícil. Às vezes os pacientes... acho que antigamente era o contrário, né? Antes se ia ao médico para tentar evitar se ir ao psicólogo. Agora né? vai pro Hoje é o psicólogo. contrário. Você vai no psicólogo primeiro, porque o tabu diminuiu bastante, graças a Deus. Ainda bem. Mas quando a gente precisa fazer um encaminhamento para o psiquiatra, inverteu, porque aí parece que é mais grave. É se mais eles têm que ir grave, pro se o psiquiatra. psicólogo não resolveu, né? Meu filho faz psicologia, né? Ai, que legal. Tá que no segundo ano de bacana. psicologia, eu fico muito feliz, porque também não é só uma profissão que tem mulheres, né? Os homens também estão muito adeptos, né? Sim, a ter esse olhar, a ter essa sensibilidade, a entender. Eu acho isso muito interessante. Nós conhecemos excelentes psicólogos homens que trabalham conosco e tem esse olhar também apurado, esse olhar de empatia, né? Esse olhar profissional também com o próprio paciente. É importante, né, Ju? Porque a gente tem muito paciente homem que quer se tratar com Com um homem, homem, né? Às é, vezes não tem se sente isso. confortável de falar com uma mulher por N motivos. Sim, E algum a gente tipo tem de muito mais insegurança, né? mulheres. Sim. Exato. Às Temos- vezes até uma questão de sexualidade, alguma coisa que aparece. Relação conjugal, Sim. né? E quer ali uma referência masculina para poder se abrir, e a gente tem muito menos homens na psicologia ainda. Então, é muito importante e muito interessante que cada vez mais vai se tomando esse espaço também, porque a gente quebra um pouco aquela ideia de que o cuidado, o acolhimento é uma coisa feminina. Exatamente. Assim, ainda hoje, né, na turma dele, tem mais mulheres. Mas que bom que tem... Já é uns
40% de meninas. Sim. É Então, algo já que tá, está realmente crescendo. É uma profissão que ela está em constante crescimento, E não né? só isso também, né? Nas empresas, né? Cargos como, por exemplo, de RH. Aham. Então, eu acho que aham. isso é super interessante, né? Sim, O que meio legal. corporativo, a gente vem percebendo um movimento de contratar, às vezes, psicólogos para dar palestras, né, sobre burnout, né, que está Sim. muito em alta, né, ansiedade, depressão, para realmente psicoeducar os funcionários, né? Eu vejo isso principalmente nos tempos atuais, né? Nos dias de hoje, Sim. que a geração pulou algumas fases, né? Sim. Então, quando eu era criança, então você tinha uma situação, resolvia muito de castigo, uns tapinhas. É, punição, né? E resolvia, né? Hoje, até os pais estão confusos, né? Como que eu devo fazer? Se eu vou constranger, vou humilhar, o que é que vai, né? Qual que é o então, limite, qual é que é o né? limite, né? Então, está muito delicado tudo isso. Eu acho que os psicólogos estão aí para fazer esse meio do caminho. É uma missão, né, É uma Ju? missão. Então, quem atende, né, a criança, o adolescente menor de idade, os pais precisam também ser atendidos, né? Que a gente chama de orientações parentais. Então, a cada mais ou menos 4 sessões, tem que ter uma reunião com os pais ou com algum responsável da criança. Então, às vezes não é pai e mãe, é a avó que é a responsável pelo tratamento. Então, precisamos realmente sempre ter essas reuniões periódicas. Sim. Aí você vê que interessante, né? Aí eu reproduzi isso para os meus filhos. Então, desde novinhos, eu já achei que a terapia ia ser ótima. Aí já vai Fizeram. estimulando. E com as reuniões que eu tive como médica, não, como mãe, né? Eu aprendi algumas coisas que eu ainda não sabia sobre mim. Ah, que Foi bacana. muito interessante isso. Interessante. Que legal. Eu fazendo para... indo nas sessões dele. Olha que bacana. Porque, às vezes, para mudar algumas questões do filho, os pais precisam mudar algumas questões pessoais. Mas às vezes o pai não internas, enxerga, né? Não Exato. consegue ver. Exatamente. Então, A maioria. A maioria. Então, quando teve umas situações assim que eu digo, gente, eu Como que eu não faço pensei isso? nisso antes, Eu né? faço isso, Sou eu eu. nunca percebi. Então, eu achei isso fundamental. Legal. Eu acho que assim... E quanto antes começar, eu acho que é melhor, sabe? É uma coisa... Prevenção, né? Nossa A gente família trabalha toda na prevenção. faz, Que assim, bom. como um apoio, como uma recurso, sustentação. né? Eu acho isso muito interessante. Eu acho que quem puder fazer, deve fazer. Que a psicologia não é só apagar incêndio, né? A pessoa já chega grave, né? Desregulada das emoções. Acho que pode ser preventivo também. Preventivo. Né? Eu acho que é um cuidado, aquela máxima, aquela frase assim, de que todo mundo deveria fazer. Eu acho que existe ali um ponto para se avaliar, mas no fim pode ser preventivo também. Né? Não, e também você vai mudando de fases, né? Então, você está naquela fase, aí depois você é mãe, depois você é uma profissional, depois você vai mudando. Sim. Em questões. Então, acho que, de repente, vale a pena pensar bem nisso. Sim, Com sim. certeza. E lá no instituto, na clínica, né? Eu gosto de falar isso. Na clínica, é muito interessante, porque você termina sendo uma grande psicóloga. Imagino. Né? Porque as pessoas, de repente, por que elas vão escolher você? Né? Tantos médicos e tudo. Mas porque ali, naquele momento, ela tem, no mínimo, 1 hora que ela está conversando sobre a vida pessoal dela, Sim. sobre as inseguranças. Sim, Quem total. vai procurar também um tratamento dermatológico, também não está dizendo assim, eu estou plena, estou feliz, eu estou 100%. Ela olha e diz, eu posso melhorar aqui, posso melhorar aqui. Imagino que tem muita coisa de autoestima ali envolvida, totalmente. E é muito importante que o médico que esteja ali com essa paciente, ele também entenda isso, né? Para não estar acontecendo o que está agora, que as pessoas estão se transformando, né? Estão perdendo suas características, exagerando, querendo copiar uma foto que ela viu na internet, por exemplo. Isso é muito complicado, né? Sim. Entra numa distorção de imagem. Exatamente. Né? Eu que trabalho com isso há anos, desde a época que existiam muitas revistas. Os pacientes levavam a revista e falavam, eu quero ficar assim. Nossa. Agora, os pacientes levam a fotinha do Instagram. O celular e mostram no Instagram.
Aí eu tenho que todo um jeito, uma maneira, entender o que Pra ela está explicar. vivendo, tudo. Uhum. E explicar que nada daquilo é real, né? Sim. Que tem muitos filtros que infelizmente se usa. Uhum. Acho Luz. legal os filtros, mas assim, quem está em casa, quem está vendo, fica Não pensando, percebe. gente, olha a pele dela como é perfeita. Não é, gente. Uhum. É filtro. Tudo tem. Você tem poros. As pessoas falam, eu quero ficar assim, sem poros. Sem poros. Não existe. Gente, não tem Não como, existe, né? Então, assim, claro, com menos poros, com a pele mais bonita. Com Suavizar. a questão de ser tratada, né? Eu acho que Uhum. assim, uma mão com a unha bem feita, tratada, uma pele tratada, um cabelo tratado. Não trata-se de lindo, Sim. tratado. Você ser a sua melhor versão, de fato. Uhum. Mas eu acho muito importante que os médicos, Tem as esse olhar, médicas, né? as clínicas de dermatologia Sim. como a minha, tenham esse olhar diferenciado Total. para saber o que fazer. Né? Sim, eu acho que é interessante entender também que, inclusive, a nossa parte estética, ela não é uma constante, né? Exato. A gente que é mulher sofre muita variação hormonal, por exemplo, de estresse, o ambiente, Mas tudo os homens isso, também né? estão procurando muito isso, sabia? Ai, que legal. Aí eu quero a mandíbula assim completamente quadrada. Quadrada, né? Então assim, tem que ver, combina com você, né? Sim. O Vai que você quer escolher- passar com essa imagem, né? Qual o melhor produto? É um produto definitivo? É um produto temporário? Uhum. Porque, como nós falamos na psicologia, também na vida, né? Você passa por fases. Uhum. Sim. Então tem fase que você quer estar daquele jeito. Então, Sim. assim, é um caminho muito delicado, né? Uhum. E por isso que eu falo que nós viramos grandes psicólogos, né? Uhum. Por isso que a importância de ser um médico, Sim. porque a gente passa por esses cursos, né? Na faculdade, Sim, tudo. sim. Mas eu total. faço questão sempre, quando necessário, com muita cautela, Uhum. encaminhar. Eu faço terapia. Você já fez? É tão legal, tá? Sim. É Que a importante pessoa também a pessoa entender que você não faz. tá, exato, para criar uma aproximação, né, com aquele paciente, né? É. Então, senão fica uma coisa também muito superficial. Sim. Aí eu vou lá, eu coloco um pouquinho de preenchimento, eu quero mais. Não mas eu tem quero limite, mais. né? Às Aí não tem o vezes. limite. Então, se o médico não coloca o limite, ele vai deixando, Muitas né? vezes aí eles trocam de médico, quando o caso é sério. Exato. Mas eu prefiro, porque é como se fosse um quadro, uma assinatura sua ali embaixo. Aham. Meu estilo de trabalho é uma Sim. beleza natural, Uhum. uma beleza saudável, Sim. mas que também vai acompanhar as fases da sua vida, né? E entender que às vezes o que a pessoa quer passar com aquela imagem não vai cumprir o objetivo que ela tá buscando. Mas já aconteceu coisas positivas em relação a isso. Ah, legal. Eu tinha uma paciente que ela conseguiu um cargo de piloto internacional de avião. Que bacana. E aí o rosto dela é extremamente angelical, realmente. Aham. Ela não era de São Paulo, veio de fora, e ela falou: eu quero dar um empoderamento para o meu rosto. Uhum. E aí foi interessante porque nós fizemos toda uma análise, né, com câmeras, com medição, fotos, e aí descobrimos que realmente ela me convenceu. Ela ficou tipo uma hora conversando comigo. Aí quando ela me explicou da profissão e tudo, eu entendi. Então, você projetar um pouco o queixo, né, você salientar um pouco mais de forma natural Sim. a região malar. Então, tinha algumas características que poderiam dar aquele ar de empoderamento que ela queria. E foi interessante, eu fiquei feliz com esse resultado. Que Claro. E algumas situações podem acontecer, né? Sim, sim, que às vezes é um a mais que Um a pessoa detalhe, precisa. foi um detalhe, né? mas que tirou aquele ar de talvez não vai me gerar tanta confiança. Sim, Isso. sim. E é um Eu ambiente entendi. masculino muito ainda, né? Extremamente, né? Passamos por isso. Né? Sim, sim. E é bacana de entender a necessidade daquele paciente, né? Então, qual que é a necessidade? É uma necessidade de pertencimento? É uma necessidade de se sentir segura? É uma necessidade de aumentar a autoestima, né? Então, nesse caso, eu achei que foi muito interessante que realmente... Ela chegou bem resolvida, parece, chegou né? super bem resolvida. Ela conseguiu me passar. Uhum. Eu entendi também. E o que ela queria. finalizamos. Ela ficou extremamente feliz. Porque a gente não exclui, de fato, na psicologia o impacto do estético,
né? Então, às vezes, a gente está no processo terapêutico, a gente tem que ter o cuidado do paciente não depositar tudo no estético, né? Então, no dia que eu for magra, eu vou ser feliz. Ah, não. Aí não, ou no dia que eu tiver um botox, eu vou ser feliz. Não é, mas dá um a mais, dá uma levantada mesmo, a estética, e às vezes a mudança, o principal é de dentro para fora, mas o de fora para dentro também ajuda. Tem uma situação que é muito interessante, que a paciente fala assim, doutora, eu venho aqui porque todo mundo chega para mim e fala, nossa, você está tão cansada. Eu não estou cansada, doutora, mas essa sou eu. Os olhos estão pesando. Sim. Parece que eu estou sempre cansada. Profissionalmente não é bom para mim. Eu acho isso muito interessante. Bacana. A questão da bacana. olheira, né? Então, às vezes... Você buscar, né, uma solução para uma coisa soluções. que você identifica. Não, eu não sou uma pessoa que só vive cansada. Acho muito legal isso. Né? Não, isso é bacana. Isso é bem importante. E você, principalmente a Zil também, que nós conhecemos, a Zil vai estar aqui também no Gente, próximo episódio. Sim, do Uma Instituto pessoa- Um Novo Olhar. Isso. A Zil é uma pessoa muito iluminada, assim, de conversar com a gente. Nós adoramos, Animada, né? né? Ai, Conhecemos bastante o Instituto Um Novo Olhar através do que a Zil trouxe para nós, né? E a gente queria saber um pouco desse acolhimento que vocês fazem, principalmente em relação à saúde mental dessas mulheres vítimas de violência que chegam para vocês trabalharem, como que é feito esse acolhimento, porque a gente já tem uma ideia que elas já chegam totalmente abaladas, com medo até, né, de procurar uma ajuda. Então, como que é feito mais ou menos esse trabalho, doutora? O Instituto Novo Olhar, eu fundei ele, dei um nome a ele, porque esse trabalho eu já faço há anos. Era um trabalho solitário na clínica e pontual. Tá. E aí, em 2018, eu vi a necessidade de criar, fundar e dar um nome que era necessário. Então, Instituto Um Novo Olhar, que é um novo olhar para a mulher vítima de violência, né, doméstica. E aí, quando eu fundei lá atrás, então era um trabalho que eu fazia praticamente sozinha, aquele celularzinho que tem lá o canal de denúncia, que é legal, depois a gente dá o nome. Sim, sim. O número. Eu ficava com ele de manhã, à tarde e à noite. Imagina. E aí começaram a vir vítimas muito graves. Foi nesse momento que eu entendi a importância. E ele realmente é um instituto pioneiro na reconstrução facial de vítimas de violência doméstica. Sim. Só que nós vimos assim, que isso era para realmente a vítima, a mulher, chegar até o instituto. Mas nós vimos, eu vi principalmente naquela fase inicial, os tipos de violência, né? Como elas estavam sofridas e como a primeira agressão, que é a verbal, psicológica, emocional, ela, até a lesão facial, quanto tempo, né, ela caminha. Então, eu vi a necessidade de atrair essas mulheres antes disso tudo. Então, fazer um trabalho de prevenção. E, na época, eu tive que procurar uma parceria, porque eu consigo, dentro da clínica, a clínica que mantém o Instituto Um Novo Olhar. Consigo, dentro da clínica, fazer os tratamentos, fazer a reconstrução, cuidar de cicatrizes. Sim. Mas existem lesões que são fraturas da mandíbula, do malar, os ossos da face, que precisavam, depois de todo esse processo, de uma cirurgia. Aí eu procurei, na época, o Dr. Pedro Batista, que era presidente da Prevent Senior, e aí nós fizemos um trabalho muito bom, muito importante, continua até hoje, que é a reconstrução a nível cirúrgico, porque são cirurgias extremamente caras, né? Que envolvem hospital, anestesia, prótese de titânio. E aí, com essas cirurgias, nós conseguimos dar dignidade para que essas mulheres voltassem à sociedade, né? Sim. Algumas reconstruções de nariz que foi totalmente arrancado por mordidas. E aí nós vimos a necessidade de crescer também na parte da psicologia, Sim. e aí psiquiatria. Por isso que, através da deputada Maria Rosas, federal, nós conseguimos o quê? Uma emenda parlamentar que foi direto para o Hospital das Clínicas, para o IPQ. E aí nós fundamos o Instituto, em parceria com o IPQ, fundou o primeiro ambulatório de saúde mental para as mulheres vítimas de violência e suas famílias. Sim. Então, nós vimos que foi o primeiro no
Brasil, na verdade, na América Latina. Então, nós estamos tendo hoje uma equipe de psicólogas lá dentro, Sim. assistente social e psiquiatras. E a importância também de ter toda essa equipe, inclusive, que bom que estou contando com vocês, Sim, né? a Mental One faz parte também de uma pontinha ali do projeto, né, Uma doutora ponta Carla? bem importante, né? Que nesses grupos, por exemplo, existe o WhatsApp. É um canal de denúncia, um canal de atendimento, que é o 011 93700 1200. Aí você manda ali sua mensagem, olá, oi e tal. Aí você vai receber um link. Depois que você recebe esse link, aí é montado, vamos entender o que está acontecendo, e é montado um grupo no WhatsApp que tem uma psicóloga, vocês estão participando, Sim. a parte de assistente social e uma advogada. E aí vai ver o que você mais necessita. Então, algumas vezes vai direto para a clínica, aí eu vou fazer toda a parte da reconstrução facial, mas aí já vai caminhar junto com a psicóloga e junto com o jurídico. Outras situações, a vítima quer uma informação. Então, mas aí já tem um abalo psicológico, ou seja, a psicologia, a psiquiatria sempre está ali envolvida. Sim. E esse ano nós inauguramos a sede do Instituto O Novo Olhar, vocês participaram, com o lançamento de uma cartilha. Né? Que essa cartilha eu criei em 2018. Só que aí eu vi a necessidade de atualizar ela. E agora, em dia 4/8, foi lançada a cartilha Basta de Violência, continua com o mesmo nome. Só que tem um diferencial muito grande. Ali tem o QR Code, então você pode já entrar no canal de atendimento, canal de denúncia pela cartilha. Você pode baixar gratuitamente aquela cartilha, isso é sensacional. Sim, você pode encaminhar para algumas amigas. Encaminhar para várias pessoas. Que eu acho que é muito importante. E o diferencial também é que foi feita pelo Instituto Novo Olhar, só que em parceria com o IPQ e com o Hospital das Clínicas. Sim. Então, isso é um grande diferencial, porque nós vamos poder atender e divulgar e compartilhar. É importantíssimo isso. E uma coisa importantíssima também são as rodas de conversa, né? Que agora na sede nós estamos retomando essas rodas de conversa com mulheres, vítimas ou não vítimas, mas são rodas que, na minha experiência, há mais de 5 anos eu já faço, e são resultados assim incríveis que você tem. Um aprendizado, inclusive para nós, que somos profissionais. Sim, sim. É fundamental isso. Né? Acho que é um acolhimento e entender que você não está sozinha. A outra que está falando na roda de conversa... Já passou por isso, já passei viveu por aquilo, isso, ou conhece alguém no mínimo. Tá parecido, nossa, acho que eu preciso ajudar tal pessoa. Então, realmente, são rodas de informação, né? De compartilhar também experiências. Um detalhe muito importante também é que, assim, antes, lá atrás, quando eu fundei o Instituto, nós exigíamos um boletim de ocorrência. Hoje, nós entendemos que essa mulher que vai nos procurar, muitas vezes ela tem medo de ir numa delegacia. Sim. Ela não está pronta para romper o ciclo da violência. E ela precisa exatamente do nosso atendimento para que venha fazer isso, né? Apoio, com segurança. Né? E um detalhe mais importante ainda é que todo o tratamento, o atendimento é gratuito. Eu nunca falava isso porque eu entendia que um instituto, uma ONG, naturalmente deveria já seria ser assim, gratuito, né? Mas sempre me perguntavam. E aí, depois você vai entendendo algumas coisas, mas o importante é frisar sempre isso. Sim, sem e não tem fins pegadinha, né, lucrativos. doutora Carla? Assim, o atendimento, o acolhimento, a psicologia, a psiquiatria, a cirurgia, o tratamento na sua clínica, gratuito. É tudo gratuito. É totalmente gratuito. Então, tudo isso é através do Instituto Novo Olhar e a clínica, que é a clínica que tem meu nome, doutora Carla Góes, que faz a manutenção desse instituto financeira. Sim, mas totalmente gratuito. Que trabalho lindo, doutora Carla. É lindo, né? Eu acho que as parcerias que vocês conseguiram para o Instituto, desde ali, a gente precisa fazer uma denúncia, a gente precisa... Né, um contato com a polícia, um contato com a patrulha, né, Maria da Penha, Lei Maria da esteve presente lá, a nossa primeira-dama, a Cristiane de Freitas,
Um grande abraço para ela, que também esteve presente. Deputada Maria Rosas, que conseguiu levar essa emenda lá para o HC. Pro IPQ, foi né? fundamental também. Professor Baracá, professor Wagner Gataz, da psiquiatria. E o ambulatório, ele é muito importante por conta que não só atender as vítimas de violência, mas talvez a família, né? Exatamente. Os filhos de mulheres que presenciam agressões e quando às vezes a gente atende criança, a gente percebe que ela reproduz aquilo que ela vê em casa. Exatamente. Com os professores na escola, com os amigos. colegas, Então, né? o ambulatório... Na cartilha, temos isso. Que é a violência que ele vê em casa, que ele leva para a escola. acaba reproduzindo, né? E é fundamental, né, ter esse olhar diferenciado, Sim. porque além de você poder salvar vidas, você pode realmente mudar Prevenção, né? o futuro das gerações. Né? Prevenção. Então, eu acredito que a prevenção à violência, o combate, é fundamental. É tudo. Sim. Eu concordo. Eu acho que trabalhar com a psicologia na infância, na primeira infância, você previne muitos transtornos que possivelmente, se ela não tiver esse acesso, não tiver essa ajuda, vai piorando, vai piorando, vai piorando. Uma coisa que é fundamental é entender e informar, né? Porque informação é poder. Então, quando você leva essa cartilha, que é online, e você tem acesso a ela e você vê as formas de violência, então, de repente, inúmeras mulheres, crianças, adolescentes, eles podem se identificar naquelas gravuras, dizer, nossa, isso é violência, então eu já estou passando por isso. Violência patrimonial, Exato. violência psicológica, financeira. moral, Virtual, né? né? Tem vários tipos. E aí a criança termina reproduzindo isso com os colegas, com as professoras. E hoje nós temos uma equipe com muitos voluntários. Sempre a gente reformula, né? Porque tem que estar muito engajado com a causa. E por isso são voluntários. E aí é interessante porque hoje a ASIL, ela coordena esses voluntários. Mas sempre tudo junto comigo. Então, por exemplo, dentro dos grupos eu sempre estou lá, estou olhando e tudo. Mas essa coordenação é muito importante. ASIL, né? Essa fala. Aí temos a doutora Bruna, que é responsável pelo jurídico, que é muito importante, porque as mulheres se sentem extremamente confiantes quando ela tem aquele atendimento presencial ali com ela. Então, tudo isso tem sido grandioso. E a capacitação, que eu já ia deixando de falar, que nós temos algumas mulheres já capacitadas na área de manicure, resgatadas para o seu trabalho de antes como seguranças também. Inserção no mercado de Inserção trabalho, no mercado. né? E agora uma delas acabou de ser contratada, foi na quinta-feira, a nossa querida Thalita, um beijo, Thalita, para você, contratada pela empresa da Pétala. Então, ela vai trabalhar com linha de cosméticos, Olha que fazendo legal. toda uma adequação, toda uma estruturação ali, para, inclusive, em equipe, né? Então, era o que ela precisava, porque ela tem uma capacidade muito grande nesse problema todo. Durante esses anos todos, ela desenvolveu uma oratória muito boa, porque ela teve que aprender a falar para se defender. Então, ela está num momento extremamente capacitada e nós estamos muito felizes. E adquirir a independência dela financeira, né? Então, às vezes a gente percebe que as mulheres não procuram ajuda por serem independentes financeiramente. Sim, na nossa capacitação, nós conseguimos, então, hoje ela faz unhas maravilhosas, faz gel, Olha faz que tudo. bacana. Só que é o que ela me falou, doutora, mas eu continuo em casa. Eu fico insegura, porque as pessoas podem vir aqui, nós montamos, o Instituto montou um estúdio na casa dela, para ela fazer. Mas ela ainda se sentia insegura. Então, o fato dela trabalhar, sair para ir trabalhar, dá a ela mais segurança. Segurança, né? Uma autoconfiança. E mostra também o quanto ela tem valor, né? O quanto ela está capacitada. Sim. E ela gera valor para o outro, né? Que é a pessoa que ela vai atender. Exatamente. Nós convidamos a Pétala, né? Que é uma influenciadora muito conhecida. Apresentamos todo o instituto, ela se tornou embaixadora
conheceu a Thalita e, vendo, claro, a capacidade dela, convidou ela para trabalhar na empresa. Que legal, né? Um atendimento ali que é 360, né? Desde o acolhimento, informação, orientação, até a reinserção ali no mercado de trabalho. Fora que o quanto elas me apoiam, quando elas veem que a situação tá pesada, tá muito difícil, então elas mandam assim no WhatsApp: doutora, não desista, estamos aqui, estamos em oração, estamos do seu lado. Então, assim, quando eu às vezes penso, será? Dá todo dia. Quem não tem vontade de desistir de vez em quando? Com certeza. E aí tem aquela força ali, sabe? Ou chega um caso mais grave ainda e você consegue resolver. Sim. Tem um propósito, E como né? nós estamos agora ampliando, levando esse canal de atendimento maior ainda, né, para ambientes maiores ainda, para todo o Brasil. Então, aí nós precisamos de... Vai aqui, nosso pedido de voluntários, empresas privadas, né, porque eu vejo que é uma questão de responsabilidade social. Então, eu acho muito interessante que as empresas estejam atentas a tudo isso. E tenho certeza que nós vamos chegar. Já atendemos mais de 500 mulheres. Agora, catalogada, em tratamento e tudo, nós temos 168. Então, é um número incrível, né? Sim. Mas, assim, a nossa ideia de números é porque esses dados existem por aí. Essas mulheres existem por aí, sofrendo violência. Então, quanto mais chegar até o Instituto Novo Olhar, elas vão ser mais informadas, mais capacitadas, melhores atendidas e podem, sim, sair desse ciclo de violência e construir uma nova vida. De maneira segura, né? Exatamente. Muito obrigada, doutora Carla, Eu que por ter agradeço. topado. Muito Prazer obrigada muito pelo estar seu aqui. trabalho, inclusive, maravilhoso. É lindo. Né? A gente vai deixar todas as informações do Instituto, forma de contato, A acesso cartilha à cartilha. também. Sim, a cartilha é incrível. É incrível. Muito obrigada. Eu que agradeço. E parabéns. Ótimo Obrigada, dia, parabéns uma pelo ótima semana trabalho. pra gente. Obrigada. Tchau, tchau.